Boa tarde a todos. É com imensa alegria que damos as boas-vindas a todos vocês que estão aí hoje em nosso canal para mais uma palestra do Emoções à Flor da Pele. Muito bem. Então vocês já perceberam que hoje eu estou ainda mais alegre, ainda mais feliz. Não é isso? Então, o tema pede. Hoje nós temos um tema muito especial, que eu costumo dizer que é o objetivo de nossas vidas, que é a felicidade. Tudo aquilo que fazemos, todos os objetivos pelos quais nós lutamos, todos os empreendimentos de nossa existência, elas objetivam a felicidade. E nós trouxemos hoje para a nossa live, com imenso prazer, o professor Dr. Wander Pereira, que é um especialista nesse tema, já que ele defende que felicidade se ensina e não se mostrando através de uma disciplina na grade curricular na Universidade de Brasília. Então, professor Wander, oi, estou por aqui. É com imensa alegria que lhe recebemos. Eu também estou muito feliz pelo convite, que bom estar aqui com vocês, é um prazer imenso e espero que seja uma excelente live aí para todo mundo. Com certeza. Então, vou fazer as apresentações formais, né? O professor Wander se tornou, né, muito conhecido nacionalmente, e eu até acredito que internacionalmente, mas estou me referindo aqui aos jornais nacionais, porque nós fizemos um levantamento de várias notícias e divulgamos em nossos cards para divulgar o trabalho que vem sendo feito sobre felicidade. Então, é o pioneiro no ensino da felicidade na grade curricular de uma universidade aqui no Brasil, não é isso, professor? Exatamente, é isso mesmo. A gente é pioneiro não só aqui no Brasil, mas depois com as pesquisas, né, na própria América Latina, é a primeira disciplina de felicidade numa universidade na América Latina. Essa iniciativa já existia em outros países, né, Estados Unidos e tal, e eu tive essa iniciativa de trazer para o Brasil. Muito bem, a gente fica imensamente feliz de poder contar com sua participação em nosso projeto Emoções à Flor da Pele, aprendendo a lidar com elas. Eu vou lhe apresentar para que eu não tome mais tempo de sua exposição, porque com certeza o senhor tem muitas coisas interessantes para compartilhar conosco e nós queremos fazer um bom aproveitamento desse tempo. Para quem não conhece o professor Wander Pereira, ele é professor do curso de engenharia e isso chama muita atenção, porque a disciplina Felicidade foi ofertada nesse curso, não é isso, professor? Da Universidade de Brasília, é doutor em psicologia, mestre em processos comportamentais, especialista em ontologia da linguagem, graduado também em psicologia, em engenharia de software e palestrante do tema Felicidade e Bem-Estar na Educação e nas Organizações. E ele vai nos falar hoje sobre o tema Felicidade em Tempos de Pandemia. Então, professor, é possível ser feliz em tempos de pandemia? Felizmente, né? É possível, porque imagine se nós não tivéssemos essa condição, além de tudo que está acontecendo, que são realmente lamentável e não só os efeitos do próprio vírus em si, né, do SARS-CoV-2, mas também da maneira como determinadas autoridades públicas estão lidando com a situação. Então, se a nós não fosse dada essa condição de, mesmo diante de tanta tragédia, ser feliz, o que seria de nós, né? Então, sim, a resposta é sim. E eu pretendo evidenciar algumas coisas nessa minha live relacionada à felicidade em tempos de pandemia. Então, eu queria agradecer o convite, né? Eu estou sempre disponível para as palestras e para as lives e eu vinha dando muitas palestras ao longo do ano de 2019. Comecei em 2020 também, fazendo algumas palestras, mas aí veio a pandemia e as palestras se transformaram em lives, né? Então, estamos aqui para conversar. Acho que é bem caloroso também fazer as lives. Para a nossa felicidade. Assim podemos ter a sua companhia conosco. Bom, então eu lhe passo a palavra.
fique à vontade, o público é todo seu, estamos todos contentes já de entrada e muito na expectativa de ouvir o que o senhor tem a nos falar sobre a felicidade. Tá bom, obrigado, Nair. Bom, eu vou começar a falar, assim, eu vou dividir minha fala em 3 partes, né? Eu vou falar um pouco sobre o contexto da disciplina, que é uma curiosidade que todo mundo tem. Falarei rápido, porque tem muita coisa que foi publicada, como você falou, deu mídia, deu grandes jornais, deu Fantástico, né? Uma reportagem grande no Fantástico e tal. Programas mais populares, Ana Maria Braga, e todo mundo, enfim. Então tem muita coisa já falada sobre a minha trajetória, e se você fizer uma pequena busca no Google, você vai saber tudo disso. Mas é importante enfatizar que a disciplina de felicidade surge no campus da UNB Gama, Universidade de Brasília, na cidade do Gama, que é um campus voltado para engenharias, né? E como você mesmo falou, isso sempre chamou muita atenção das pessoas. Por que que essa disciplina surge no campo de engenharia, né? Logo, engenharia, né? E por que que eu estou lá também, né? Assim, minha formação é muito eclética, como você leu aí, né? Sim. Eu tenho algumas graduações em área de humanas, em psicologia. A minha principal graduação é em psicologia, mas desde 2005, mais ou menos, eu comecei a trabalhar com tecnologia da informação, né? Fui me interessando, e em 2006, 2007, eu fui presidente da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental. Foi um trabalho bonito, legal, gostei, enfim, dei minha contribuição lá para a área da psicologia cognitiva e comportamental, mas eu fui começando a ficar um pouco cansado da área, né, assim, da rotina da área da psicologia. E quando foi em 2007, mais ou menos, eu tinha uma sociedade, eu era dono de uma clínica aqui em Brasília, junto com mais 2 pessoas, e essa sociedade também não deu certo, começou a ruir, né, começou a dar problema, e eu saí dessa sociedade, e coincidiu também de eu sair da Universidade Católica de Brasília, onde eu fui professor por 10 anos. Na verdade, a Católica me demitiu, né, assim, ela entrou numa crise financeira lá e acabou demitindo alguns professores, e eu fui na esteira dessas demissões. Então eu senti que naquele momento eu precisava dar uma mudada na minha carreira, né? E foi quando eu comecei a me interessar por tecnologia. Eu já vinha trabalhando no mestrado era um mestrado misto de gestão do conhecimento e gestão da tecnologia da informação. Aí eu comecei a me especializei em gerência de serviços de tecnologia, governança de tecnologia da informação, e montei uma empresa que funcionou de 2008 até 2010. Nessa área de tecnologia, abandonei um pouco a psicologia, abandonei um pouco os consultórios, né, as palestras, as aulas, e fui trabalhar na iniciativa privada. Nesse período, eu fui professor do IBMEC Brasília, da Fundação Universa, enfim, algumas instituições aqui em Brasília, e dono de uma empresa chamada ITGE, Instituto de Tecnologia, Gestão e Educação. E em 2010, eu fiz um concurso público, né, para uma universidade federal, que era a UNB, e para essa área de tecnologia. E foi assim que eu fui parar no campo de tecnologia do Gama, né? No campo do Gama, eu trabalhei então de 2010, 2011 até 2018. Levei minha vida normal lá, como psicólogo escondido, enrustido ali, né, dando um dublê de tecnólogo ali e tal. Mas em 2018, as coisas começaram a ficar muito difíceis na UNB, com casos de suicídio, de adoecimento mental, né, os alunos num estresse muito grande. E eu comecei a sentir a necessidade de fazer alguma coisa por esses alunos. E as coisas convergiram, né? Porque também outros professores sentiram isso, né? Os pais dos alunos reclamavam isso da gente. Por que que vocês não estão fazendo nada com os nossos filhos que estão adoecendo? E boa parte do adoecimento tinha a ver com processos da própria UNB mesmo, né? A situação de sala de aula, o estresse das avaliações, né? A didática de alguns professores, etc. Então, nós criamos uma comissão de saúde mental. Essa comissão fez alguns eventos, jogos interativos entre professores e alunos, e dentro da comissão eu propus a disciplina de felicidade, que graças a Deus foi bem aceita. O coordenador do meu curso, à época, o professor André Barros, um dia me chamou para conversar e falou: eu tenho uma coisa para te falar, você vai dar a disciplina de felicidade. Aí eu fiquei feliz por isso, né? Sim. E como é uma universidade pública,
Eu achava assim, bom, eu vou dar essa disciplina daqui a um ano e meio, vai passar pelo colegiado, que passa por não sei o quê, que tem a ementa e volta. Mas, para minha surpresa, ele falou assim, ó, você vai dar disciplina no próximo semestre. Próximo semestre é para 240 alunos. 240 alunos? É. Pô, aí eu fiquei, né, falei, peraí, deixa eu pensar um pouco sobre isso. Né? É muita responsabilidade. E na minha cabeça, assim, tinha aquela coisa, eu nunca me preocupei com o que as pessoas iriam falar da disciplina. Tanto os meus colegas da UNB, quanto o público externo. O público externo, eu nunca pensei em nada, assim, imprensa, não sabia que isso ia dar tanta mídia, né? Então eu não me preocupava. Mas eu me preocupava, assim, com as pessoas que iriam até a disciplina, né? Como é que eu vou acolher essa disciplina, essas pessoas? Como é que eu vou acolher 240 pessoas? E eu pensava assim também, uma disciplina com esse nome, ela vai atrair um certo público, né? Que já vai vir com uma carga, com um problema para dentro da sala de aula. Então, assim, eu tinha esse medo, esse receio. Mas aconteceu um episódio até triste, porque eu moro num sobrado aqui numa região de Brasília, e em frente ao meu sobrado tem um prédio, e num dia desses que eu estava em casa, uma mulher se jogou lá desse prédio, né? Ela cometeu suicídio. E nesse dia eu decidi que eu ia dar disciplina. E não importava se da maneira como isso ia acontecer, mas eu ia me doar completamente nesse objetivo de fazer com que as pessoas melhorem a sua sanidade mental, principalmente os meus alunos, com os quais eu sempre tive um carinho muito grande, um cuidado muito grande. E aí era uma grande oportunidade de trazer algo novo, inovador, né? Embora eu não tivesse preocupado, sinceramente, eu não estava preocupado, e nem estou até hoje com que isso possa gerar como efeito benéfico para mim como pessoa, como ser humano, como profissional. Eu sempre estou muito preocupado com os meus alunos, né? Graças a Deus foi uma experiência maravilhosa, fantástica, tem sido assim, um fator de realização humana extremamente forte na minha vida, né? Ela alcança um nível de felicidade, a própria disciplina na minha vida, que eu nem sei dimensionar, né? As coisas vão acontecendo aos poucos, você vai entendendo. Hoje tem 2 anos que eu comecei essa jornada, 2 anos e meio, não lembro. E só hoje eu estou me dando conta do que foi feito, né, da trajetória. E receber e ver alunos que passaram comigo na primeira turma, que até hoje falam, olha, professor, foi fundamental, foi decisivo, foi importante, ou que me ajudaram um pouquinho, isso tudo me deixa muito satisfeito, muito feliz e realizado por ter tido, eu falo para todo mundo, eu não tive nenhum mérito nisso, eu tive coragem apenas, né? A coragem. Eu sabia que muitas pessoas já estavam pensando esse tipo de coisa no mundo, no Brasil e tal, né? Eu sei que na UNB já tinham pessoas, outros professores tentando, querendo, mas eu fui o cara que tive a coragem de dar minha cara, e virou, né? A disciplina virou minha cara, e com isso eu tive ganhos pessoais, sim, não grana, dinheiro é difícil, né? Mas, mas reconhecimento e convites para falas como essa que eu estou tendo aqui com vocês, né? E foi uma experiência super positiva, está sendo, né? Naquele ano que eu ofertei a disciplina, eu iria sair, eu ia fazer meu pós-doutorado, estava tudo programado, eu ia morar em Portugal por um ano, fazer o pós-doc, mas aí veio a disciplina e eu tive que adiar isso para frente. Agora eu estou com um plano de sair do país ano que vem, para finalmente fazer meu pós-doc, depois de ter cumprido essa trajetória aí, de ser o professor da felicidade durante todos esses tempos. Fica na história, né? É um peso, acaba sendo um peso, porque o professor da felicidade, eu parei de brigar em condomínio, no trânsito, né? Não dá mais, né? Vai dar notícia isso. O professor da felicidade é pego brigando no trânsito, né? Não dá mais, né? Então, assim, dá uma responsabilidade, porque também tem isso, né? As pessoas acham que você não só é professor da felicidade, como professor da alegria. Você tem que estar sempre alegre, né? E eu tenho sempre que estar explicando para as pessoas que a felicidade não é só alegria. A felicidade é feita de emoções positivas e negativas, né? A felicidade é um combo na nossa vida e é uma coisa que você nunca alcança. Esse foi um discurso que eu trouxe desde o começo, que para algumas pessoas causou incômodo, né? Principalmente para aquelas pessoas que têm uma abordagem tradicional da felicidade como algo muito absoluto, um estado que você alcança e nada mais lhe afeta. Olha, do meu ponto de vista, respeito quem pensa assim. Para nós aqui ocidentais, que vivemos essa vida aqui que nós vivemos, a felicidade não é isso. Isso é inatingível, né?
se alguém alcançou, por favor, venha para cá me ensinar, porque eu não conheço pessoas que tenham alcançado esse estado pleno de felicidade. Isso é até contra a própria evolução da espécie humana, né? A felicidade, como diz o professor Bill von Hippel, ela é um elemento que foi fundamental para a nossa sociabilização. A felicidade, ela incentiva a sociabilização, né? É um elemento que mantém nós, seres humanos, contactados, conversando, nos relacionando. Para quê? Para sermos felizes. E se a gente fosse feliz plenamente, a gente não evoluiria. A gente ficaria lá, né? Se eu encontrar algo que me traga a felicidade plena, você acha que eu vou para outro canto? Não vou, né? Então, essa ideia de felicidade plena, ela é contra a evolução humana. A felicidade é um jogo de encontrar e perder o tempo inteiro. E é isso que é o legal da vida. É você estar o tempo inteiro em busca, fazer contato, sentir necessidade de ir mais para frente e avançar como pessoa, evoluir como ser humano, né? Porque o sentido de viver não há outro. Você pode procurar por que estamos vivos, por que estamos nessa aventura. Para sermos felizes. Para sermos felizes. Se houver algo diferente disso, que alguém me ensine, porque eu ainda não aprendi. As pessoas estão comentando, e entre os comentários tem um que diz que a felicidade é um desafio, é um desafio mais intenso, ensinar e viver a felicidade. Perfeito, perfeito. É um desafio mais intenso porque quem ensina tem que viver a felicidade. Eu só tive uma vez essa pergunta em toda essa trajetória. Olha, eu dei milhares de entrevistas, né? Eu falava para jornal grande, Estado de São Paulo, Revista Exame, Você S.A., e falava para a rádio comunitária de Cabrobó, por exemplo. Assim, eu atendi todo mundo de uma maneira muito educada, muito carinhosa, com a mesma atenção, né? Então, assim, eu falei para várias pessoas. E apenas uma única vez alguém me perguntou, foi um repórter do Estadão, me perguntou, mas você é feliz, professor? E aí veio o espírito do psicólogo, né? Tentar dizer assim, depende, né? Todo psicólogo começa essa frase, né? Depende. Não, eu falei, sou feliz. Porque a gente tem medo de ser arrogante, né? A felicidade, às vezes, dos outros incomoda algumas pessoas, né? Quando você fala assim, não, eu sou feliz. Porque as pessoas entendem assim, quando você fala que você é feliz, então você não sofre, então você não chora, então você não sente dor. Se você é feliz, não. Eu sou feliz pelo que eu tenho, pelas minhas realizações, pelas minhas dores, pelas minhas limitações como ser humano, pela capacidade de aprender, né? Não tem coisa mais satisfatória do que você aprender, evoluir, né? Aprender na dor, aprender na alegria. Então, assim, não tem como eu não ser feliz. As pessoas querem que você ateste assim, mas por que você é feliz, né? E às vezes você tem coisas para falar, como ter uma família, ter filhos. Eu tenho filhos maravilhosos, né? Família e tal, mas isso é uma condição que está para todo mundo. E nem todo mundo é feliz porque tem essas coisas. Então você começa a entender que a felicidade também é essa postura que você tem de reconhecer as suas dores, as suas tristezas, mas também a sua capacidade de realizar, de ser feliz, de evoluir, de melhorar. Quando você entende que a felicidade é esse combo, né? A felicidade é essa coisa do viver bem, né? Sempre, positivamente, mas também aceitar as suas emoções, e elas nunca são assim, eu vou te dar sempre emoções. A vida não diz isso para você, eu vou te dar sempre emoções positivas. Não, ela não fala nada. As emoções vêm, são positivas e negativas. E se você não der fluidez às emoções, tanto positivas quanto negativas, você jamais vai saber o contraste entre elas, né? Como é que eu posso saber se eu sou feliz se eu nunca fiquei triste? Como é que eu posso saber se eu sinto dor, se eu tenho prazer se eu nunca senti dor? Então, essa fluidez no sentir de todas as emoções e a maneira como você encara isso com positividade. Eu sou um cara extremamente positivo, né? Eu sou um cara que eu descobri isso. Eu não sabia que eu era assim. Eu tive que entrar nessa jornada de autoconhecimento, porque a felicidade, ela é filha do autoconhecimento. Não tem saída. Você pode até ser feliz, mas se você souber que você é feliz, você se torna mais feliz ainda. Então, assim, a felicidade é filha do autoconhecimento. Conheça você mesmo. E eu estou nessa jornada. Eu me descobri alguém generoso, eu me descobri alguém positivo, né? Eu me descobri mal-humorado, eu tive que resolver isso, eu luto com isso, né? Eu sou paraense, né? Filho de paraense do interior do Pará, né? Então, assim, eu sou bravo, né? Eu sou um cara bravo, né?
Mas eu me conheci e fui nos meus limites da minha, digamos, braveza para despertar a candura, a ternura, né? E a leveza em lidar com as coisas. Então, a jornada do autoconhecimento, ela é fundamental para você ser feliz. Então, ensinar o que eu ensino sem ser feliz, eu acho que eu não dava conta. Eu acho que ninguém dá conta. Porque você pode dissimular, né? Você pode enganar assim, eu vou ensinar física, mas eu não sei tanto física. Aí você dá uma lida num livro ali, dá uma enganada. Mas imagina, eu vou ensinar as pessoas a ser felizes, mas não sou feliz. Eu vou dar uma lida num livro para eu tentar simular isso. Não vai dar certo. Uma hora o rabo fica balançando, as pessoas vão ver, né? Então, eu sou feliz sim, e muito feliz. Que bom. E dá para a gente perceber e sentir isso na sua fala, o entusiasmo com o qual o senhor coloca suas ideias sobre felicidade. Professor, eu tenho uma dúvida que todo mundo geralmente quer saber quando a gente começa a falar de emoções e sentimentos. Felicidade é emoção ou é sentimento? Ou nenhuma coisa e nem a outra? Ou as duas coisas, né? Ou as duas coisas, sim. A felicidade ela está mais para sentimento do que para emoção. Por quê? Porque a emoção é uma coisa básica, né? A emoção, nós temos as nossas emoções básicas, a alegria, a tristeza, a raiva, né? São emoções básicas. E emoção, ela é aquela resposta que tem muito a ver com a nossa fisiologia, a resposta das glândulas. Ela é um pouco mais imediata, responsiva, é um pouco mais quente, calorosa, né? A emoção é quando você sente seu corpo aquecer por alguma razão, né? E você vai lá e dá vazão a essa emoção. O sentimento ele é uma coisa mais a longo prazo, mais duradoura. Então a emoção é um pouco ligada à nossa biologia, né? As características que a evolução nos deu enquanto seres humanos pertencentes a uma espécie. E o sentimento é uma coisa mais cultural, aprendida, né? Que você vai moldando e a maneira como você vai sentindo as coisas, né? Então você pode sentir alegria como emoção e sentir alegria como sentimento, aquilo que é duradouro. Dificilmente você é alegre o tempo inteiro, né? Você tem emoções de alegria e sentimentos ao longo da vida daquela alegria, né? O sentimento pode ser de prazer, de felicidade. Então a felicidade é um pouco misto dessas coisas. O que eu estou falando? Eu estou falando que a gente tem capacidade de responder imediatamente às situações emocionais, né? Então nós estamos falando de emoção, mas eu estou falando de uma coisa também aprendida, que são os sentimentos, né? Que é aquilo que é mais a longo prazo, aquilo que é mais racional, que está num nível mais alto que a própria emoção. Você vê, eu acho que as pessoas têm que sentir os sentimentos e as emoções, né? A gente tem uma mania, nós seres humanos, de esconder os nossos sentimentos, né? De negar ao outro os nossos sentimentos, né? De dissimulá-los. A emoção é um pouco mais difícil de simular, né? Se você está alegre, você tende a sorrir, abrir seu rosto, a sua expressão. E se você está com raiva, você fecha o rosto e tal. A emoção é difícil. O sentimento, não, você dissimula. Você pode fingir que ama alguém a vida inteira. E do dia para a noite a gente descobre que não, era tudo falsidade, fingimento, né? A gente consegue se dissimular os sentimentos. Tem um sentimento que ele é danoso para todos nós, eu diria para você fugir dele, que é o ódio. O ódio, ele é como uma árvore que quando nasce ela mata tudo que está à volta dele. O ódio é restritivo, né? Eu falo assim, alguém que tem amor por outra pessoa, ela pode ter raiva da pessoa, que é uma emoção. Quem ama tem raiva, né? Às vezes você fica chateado, mas não é ódio. Não é ódio. Quem tem ódio não consegue rir da piada de quem odeia, né? Ele se tranca todo e não ri. Então o ódio ele é exclusivista. Eu só quero odiar. Eu não quero ter outro tipo de sentimento. Então assim, o ódio é um sentimento, né? Ele não é uma emoção, ele é feito de emoções, mas ele é um sentimento que eu acho que é o pior deles, que você tem que fugir o tempo inteiro. Porque se você for capturado pelo ódio, você vai ficar exclusivamente vivendo pelo ódio. É muito difícil fugir do ódio, porque ele não deixa você sentir outras coisas. Deram aqui uma definição de felicidade, vou compartilhar. Ótimo. Felicidade é achar uma solução quando o seu notebook quebra na segunda semana do ensino remoto. Oh, meu Deus, é um tipo de felicidade também, mas foi bom esse exemplo, sabe por quê?
porque felicidade é ganhar. Felicidade é sempre ganhar. Felicidade é conquista. As pessoas, esse caso específico, eu diria que ele tá se sentindo aliviado. O alívio é uma espécie de felicidade. Mas tem que entender que no alívio a gente não ganha nada. A gente só deixa de perder algo que a gente gosta, né? Então, quando a gente evita algo muito perigoso, ou quando a gente deixa de perder algo que a gente gosta, são sentimentos bons também, né? A gente poderia chamar de um pouco de felicidade. Mas, na verdade, eu não estou ganhando nada. Então, assim, se eu conseguir... Quando a gente, por exemplo, está no trânsito e alguém quase atropela a gente e a gente fica aliviado, ai meu Deus, que felicidade, eu não fui atropelado. Você não ganhou nada, você apenas deixou de ser atropelado. E claro, é uma coisa ruim, você sente alívio, você sente uma sensação boa. Mas felicidade mesmo é ganhar, é conquistar, é ter as coisas, né? É você ser feliz porque você conseguiu agregar algo a você, ao seu ser, à sua vida. Esse é o estado da felicidade. Então não é ruim sentir alívio. Então o notebook lá recuperou, né, em cima da prova da aula remota, beleza, né? Aí você se sente feliz porque você conseguiu recuperar o notebook. Mas, em tese, você não está ganhando muita coisa, né? Aqui ela tinha dito, né, que é achar uma solução quando o seu notebook quebra. Acho que ela focou na resolução. Então ela ganhou a solução, ela conquistou a solução. Aí sim, isso. Né? Ter agregado essa solução para ela, sim. Pô, beleza, é isso, é disso que eu estou falando. A felicidade é isso. É sempre ganhar alguma coisa para você, agregar alguma coisa a você. O senhor quer continuar falando? Quer que eu lhe dê algumas perguntas? Como prefere? Não, eu posso continuar falando. Eu vou continuar falando aqui com as pessoas, né? Eu não consigo ler porque está passando rápido aqui as questões, então você vai pontuando aí o que você achar interessante na fala das pessoas, tá? Tá. Bom, eu posso... o primeiro... Posso lhe dar uma, porque o senhor falou de autoconhecimento, da relação entre felicidade e autoconhecimento, aí uma relação de interdependência. Aí a pessoa pergunta, como realizar o autoconhecimento? O autoconhecimento ele é um investimento, né? Um investimento de uma vida. Ele não é não é uma série da Netflix que você zera ela, que você maratona ela, né? Vamos maratonar o meu autoconhecimento. Porque, assim, na medida em que eu invisto no meu autoconhecimento, eu tenho que agora conhecer o cara que se autoconhece. Então, você vai complexificando as coisas, né? Então, eu sou o Wander, aí eu passo a me autoconhecer, agora eu tenho que conhecer o Wander que se autoconhece. É assim, não acaba nunca. Então, é um investimento para uma vida, tá? É um caminho que você não tem que voltar mais. E como realizar isso? De diversas maneiras. Terapia, treinamentos, exercícios, reflexões, né? O exercício da reflexão é a principal ferramenta do autoconhecimento. E, infelizmente, o lugar das reflexões na sociedade ocidental ele está esvaziando. Você vê que a gente já não almoça mais com as famílias, ninguém troca, ninguém conversa. Nas baladas você não conversa, porque a música não deixa, o barulho é imenso, né? Eu falo muito isso, assim, às vezes você vê que seu filho, você vai pegar seu filho na escola e você fala assim, filho, como é que foi a aula? Ele fala, foi ótimo. E o que aconteceu? Nada. E aquelas falas, isso não gera nada, isso não gera interação, isso não gera reflexão, isso não leva você a pensar, né? Reflexão é um termo que vem, que significa espelho, né? Vem de reflectere, que é espelhar. Então, assim, as pessoas estão reagindo e as redes sociais são máquinas de treinar você para reagir, né? Você não consegue refletir nas redes sociais. Ou você dá um react, vai lá, um coraçãozinho, um legalzinho, um deslegal, não tem muito o que fazer. Tente iniciar uma conversa reflexiva com alguém pela rede social, você não vai conseguir. Coloque um textão reflexivo, você não vai ter curtida, você não vai ter ninguém comentando, se tiver crítica, né? Pô, um texto desse e tal. Então, assim, as redes sociais são máquinas de reações e que estreita a nossa capacidade reflexiva. A natureza gastou muito tempo para nos dar essa condição de refletir, né? De espelhar a situação, ver de um ponto de vista, ver de outro ponto de vista. E nós estamos abrindo mão disso de uma maneira tão fácil, né? Os casais não conversam, os pais e filhos não conversam, não refletem, né? A gente, às vezes, recebe uma mensagem ali da rede social, que não é nem pra gente, é alguém comentando ali, porque ele brigou com um cara no trânsito, chegou em casa, comentou, você lê, pensa que é para você, você vai, reage àquilo,
Eu duvido, 90% das falas das pessoas em redes sociais que são aversivas, são brigas, se ela dormisse uma noite, ela não faria aquilo. Dorme, não escreve agora, reflete, ela não faria. Então, assim, a reflexão é o ponto fundamental do autoconhecimento. A jornada do autoconhecimento pode começar com você treinando a sua reflexão, né? Treinando pensar sobre sua vida de um outro ponto de vista, espelhando aquele ponto de vista, né? E claro, existem cursos, eu vou fazer um merchandising aqui, eu estou criando uma empresa, junto com uma sócia chamada Blenda Batista, um beijo para ela, a Happiness Revolution, fiquem de olho nisso, porque a gente vai soltar vários cursos de autoconhecimento, de felicidade, né? Aguardem que a gente está chegando com essa novidade aqui no país. Então é isso, é você se engajar, se comprometer. E muitas vezes os cursos, treinamento de autoconhecimento, eles têm uma abordagem que eu não concordo muito. Isso não quer dizer que não seja válido, tá? O fato de eu não concordar não quer dizer nada. Mas assim, eu tenho um outro ponto de vista. Eu acho que o autoconhecimento ele não é só uma jornada dentro de si mesmo, né? Ele é uma jornada também na exterioridade. É você se investigar a partir do olhar do outro também, né? É se descobrir a partir do olhar do outro também, né? E essa jornada sincera de ouvir os outros, ela traz um autoconhecimento muito aprimorado. Porque às vezes a gente não tem como testar o que nós somos pensando só por nós mesmos, né? Eu posso falar, eu sou um cara humilde, tá? Mas se eu não conseguir perguntar para alguém, checar com alguém assim, ó, você me acha um cara humilde? Sinceramente. O problema é que a gente não está preparado para a resposta. A gente pergunta isso para alguém e quer ouvir uma resposta, né? Sim, você é humilde. Mas quando alguém fala assim, olha, eu não acho, tem algumas situações que você não é. Não, aí você começa a reagir. Então, assim, é uma jornada também de comprometimento com a verdade, né? O que vier do autoconhecimento. Porque a gente só consegue corrigir erros se a gente contactá-los, né? Se a gente conseguir identificá-los. Eu só consigo melhorar se eu conseguir saber que eu não estou agindo bem. Então, essa nossa soberba de achar que estamos sempre certos, não leva ninguém a nada, ela é um impeditivo do autoconhecimento. Então, é isso, é buscar um pouco a autenticidade, a verdade, é buscar um pouco a exterioridade, também fazer essa reflexão consigo mesmo, é válido isso, mas não só isso, porque a gente pode cair numa ilusão, né, e nos auto-enganar sem ter um pouco do parâmetro do outro. Quem vive com a gente, quem conhece a gente e tal, faz os filtros, né, porque também você pergunta para a mãe, você é sempre bonito, né? É sempre lindo, maravilhoso. Pergunte para todas as pessoas e tente fazer um compilado disso, descobrir quem você é realmente, sabendo que o que você descobriu vai ter que ser reinvestigado, porque a gente fica nesse loop de autoconhecimento, né? Eu vou retomar, então, o que eu estava falando. Eu falei que ia falar sobre 3 pontos. Primeiro, a disciplina. Eu já comentei um pouco sobre disciplina. O segundo ponto é sobre o que a gente vivia antes da pandemia, né? O que nós vivíamos antes da pandemia? Eu vejo muita gente falando assim, ai meu Deus, eu não vejo a hora de voltar ao normal. Eu não vejo a hora de voltar ao que era antes. Mas vem cá, você acha que o que era antes era bom? Era saudável? A gente estava vivendo bem antes da pandemia? Olha, eu acho que não. Eu acho que a gente está vivendo uma loucura. Né? Está vivendo uma insanidade, continua vivendo em alguns aspectos. Então, assim, a gente não, quando eu penso em sala de aula, né, o que acontecia na sala de aula, de ver alunos adoecendo por causa de sala de aula, professores adoecendo por causa do seu próprio trabalho, casamentos dando errado porque as pessoas não se conversam, não se entendem, não se respeitam. Então, assim, o que havia antes era o normal, era o bom? Não, não era. Então, assim, eu não quero que volte ao normal. Eu não quero que volte ao que era antes. Eu quero que venha coisa nova e coisa melhor. E vai ser necessário viver coisas novas, né? A gente tem que se renovar. A pandemia, ela antecipa algumas questões colocadas para a humanidade que estavam muito difusas, né? Essa questão de ser solidário com as pessoas. Essa questão de buscar melhorar a partir de pequenas conquistas, pequenos ganhos para si mesmo, né? Sinceramente, eu sou uma pessoa muito melhor na pandemia do que antes da pandemia. A pandemia tem me ensinado muita coisa. E eu tenho me engajado em aprender as pequenas coisas. Você sabe que uma das conquistas que eu tive como pessoa foi ficar mais atento aos pequenos sinais. A gente tem uma capacidade perceptiva muito grande que a gente não usa, né?
ficar atento aos detalhes do outro. A gente se relaciona com pessoas, marido e mulher, a gente não nota esses detalhes. O outro está falando, está gritando, ou às vezes está sutilmente lhe informando, e a sua capacidade perceptiva não alcança isso, sabe? Então, eu sou uma pessoa hoje muito mais sensível a esses detalhes do mundo, né? As coisas que estão acontecendo ao meu redor, e tentar entender isso por causa da pandemia, por causa dessa restrição que a gente teve, né? Então, o que havia antes não era bom. Eu não quero voltar ao normal, eu não quero voltar ao que era antes. Eu quero conquistar coisas novas, porque é assim que a gente vai ter que sobreviver daqui para frente. Eu falei, né, que a pandemia antecipa um monte de questões para nós, né? E eu tenho dito que a pandemia ela não ela não deixa nenhuma possibilidade para as pessoas, a não ser a verdade delas, né? Porque você acha que se não fosse pandemia, a gente ia descobrir que nós temos um presidente da estirpe do presidente que nós temos? Possivelmente não. Você acha que antes da pandemia a pessoa, todo mundo era poser, botava a cara de feliz nas redes sociais e pronto, eu sou bonito, gostosão? Não, a pandemia não tem lugar para gente poser, para gente que se contradiz, né? A gente que coloca lá hashtag sem filtro e a cara borrocada de filtro, né? Quer dizer, é uma contradição que está na cara, mas a pessoa não via. Então a pandemia veio dizer, olha, veja isso, se enxergue assim, né? Baixa a bola e volte a ser a sua essência. Nossa essência é a felicidade, é o respeito, né? É a fluidez de sentimentos. Nós estamos vivendo um período de muita belicosidade entre as pessoas, entre famílias, né? Entre irmãos, entre marido e mulher, né? Calma, calma, calma. O que é mais importante? É o sentimento de família, ou a política, ou a opinião sobre determinados temas de gênero, raça, sexo, sei lá o quê, né? Então as pessoas estavam assim, belicosas, armadas. A pandemia disse, ou vocês aprendem a conviver junto numa casa, ou o troço não vai dar certo. E aí todo mundo ficou confinado dentro das casas e teve que fazer igual os porcos espinhos, né? O porco espinho, quando vem o frio, eles se juntam. Mas eles não podem se juntar muito, senão um machuca o outro. Então eles vão descobrindo ali qual é o espaço entre um e outro, para que se aqueçam, mas não se machuquem com os espinhos. A pandemia botou todo mundo dentro da casa e disse assim, se comportem como porcos espinhos. Se virem, né? Então, esse é um aspecto. O primeiro ponto que eu queria falar. A normalidade da qual nós estamos sentindo falta, ela já era adoecida. Nós vivíamos uma sociedade adoecida, com costumes adoecidos, né? E a pandemia colocou isso bem na nossa cara, né? A gente precisava, não da pandemia, né? Infelizmente, e em função da pandemia, isso aconteceu. Poderia ter sido de outra maneira, né? Mas era preciso o engajamento das pessoas em mudar a si mesmo. A pandemia não vai trazer lições para a humanidade, a pandemia vai ter que trazer lições para as pessoas, para cada um de nós. E cada um sabe quais são as suas lições, né? Eu falei muito sobre isso nas minhas lives, né? Nesse período todo. Eu tive um período muito intenso de lives, quase toda semana eu fazia 2 lives e tal. E aí veio uma cirurgia que eu tive que fazer, eu passei 1 mês sem falar nada com ninguém, que eu não podia falar, né? Então eu só podia pensar, né? O que é um exercício legal, assim, eu recomendo que você passe um dia inteiro sem falar nada, apenas pensando, né? É muito bom, você dá uma limpada ali no cache da sua máquina. O problema é quando isso é compulsório, é quando é obrigatório, né? Então, assim, você não pode falar porque você não pode falar, né? Isso é compulsório. Mas eu passei por isso, eu passei por essa experiência. E eu me engrandeci muito com essa experiência, né? De eu conversar comigo mesmo. E muitas vezes eu me percebia conversando de maneira tóxica comigo mesmo, né? Cobrando, desesperando, né? Triste, né? E eu tinha que entender que era quem estava falando aquilo para mim mesmo era eu mesmo. Peraí, cara. Deixa que os outros falem que você vai se dar mal, que vai ser ruim, que o futuro está ruim, que você não vai alcançar tais e tais coisas. Deixa que os outros falem. Para você não, para você tem que falar. Você vai conseguir, você é bom, você já chegou até aqui, você tem todas as ferramentas, você vai chegar lá. A diferença disso não é alienação, não é que você se engana. As pessoas têm medo disso, né? Dizer assim, mas eu vou me enganar, eu não sou assim. Não, não se engane. Apenas reflita sobre isso, apenas lute contra isso, apenas se posicione contra isso. Porque tem sim um eu que está dentro de você que quer te boicotar toda hora. Ele foi colocado aí por quem? Pela sociedade, né?
por quem quer exercer o controle permanentemente sobre as pessoas, né? Então tem um eu teu aí que ele é pejorativo, que ele quer te jogar para baixo. É normal, é aquele cara que sente mais medo, é o cara que corre primeiro quando a bomba explode, é assim. Então, esse exercício de conversa interna que eu tive, obrigatoriamente, né, foi fundamental para eu aprender um monte de coisa comigo mesmo, porque eu não tinha com quem conversar a não ser comigo mesmo, né? Então, na pandemia eu falei muito sobre essas coisas, de você aprender uma lição para você. Não é para a humanidade, porque a humanidade não tem cara, não tem rosto, não tem humanidade, é uma coisa etérea, fluida, né? Mas você é uma pessoa, então o que você aprendeu nessa pandemia? O que você agregou ao ser que você é? Você entrou na pandemia de um jeito, você vai sair dela, graças a Deus vamos sair. Como? É melhor, é pior, tá do mesmo jeito? Porque se você sair do mesmo jeito, pior não adianta. Pior é a tragédia. Mas se você sair do mesmo jeito, você já fracassou na pandemia, sabe? E não precisa prometer que vai mudar a vida toda, porque as pessoas têm essa loucura, né, de mudar tudo na vida. Elas querem dar um cavalo de pau na vida. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas vão se estabelecer, né? Mudanças duradouras não são essas. As mudanças duradouras são as pequenas mudanças, né? É você melhorar seus hábitos de saúde, é você... Porque as pessoas dizem assim, eu estava dormindo mal antes da pandemia, eu dormia 2 da manhã, pois agora eu vou dormir 9 da noite. Não vai dormir 9 da noite, não vai. Você vai se sentir fracassado, você não vai conseguir. Tente fazer dormir às 1h30, 1 da manhã, meia-noite e 30, meia-noite e 20, vem trazendo até o ponto que você achar que você dali para frente você vai estabelecer aquilo como algo duradouro na sua vida. Cavalo de pau na vida não existe. Não existe. Eu vou mudar. Eu era casado, eu descasei. Eu tinha um emprego, eu larguei o emprego. Eu tinha uma vida, eu larguei a vida. Não é assim que as coisas funcionam. Esse tipo de mudança, você pode até ter contatos com coisas boas, né? Porque às vezes você acha que sua vida é entediante, aí você passa a viver uma aventura e você se sente bem com isso. Porém, esse tipo de mudança, ele gera uma fatura que vai sendo acumulada, né? Essa fatura um dia chega para você. Se você não estiver preparado, você não agregou ao seu ser mudanças duradouras, você não vai dar conta de pagar essa fatura. Ela vai sair muito cara para você. Então, assim, na pandemia, as pequenas mudanças é que deveriam ser duradouras. As pequenas mudanças é que deveriam fazer valer as pessoas. O que são pequenas mudanças? Uma pequena mudança é aprender a tocar um instrumento, por exemplo, né? Pega um curso online, baixa um aplicativo e começa a tocar seu teclado, seu piano, violão, o ukulele, aqueles instrumentos lá, né? É isso. Então, assim, aprimorar seu inglês, visitar pessoas online, né? Sair pelas comunidades, pessoas que são... Enfim, fazer alguma coisa que não seja assim, eu sou de um jeito, agora eu vou ser de outro jeito. Não é isso. Isso não é possível. Na convivência familiar, um desafio muito grande para as pessoas foi a convivência familiar. Porque nós sabemos, por resultados de pesquisas científicas, que o confinamento ele gera problemas, né? O confinamento gera muitos problemas. Se você pegar modelos animais de confinamento, você vai encontrar, basicamente, agressividade, né? As pessoas vão ficar mais agressivas, né? Você vai encontrar apatia, né? Você vai encontrar um conjunto de características típicas de confinamento quando você olha para os modelos animais de confinamento. Isso também se aplica aos modelos humanos, né? Assim, eu testemunhei pessoas, nessa pandemia, o que aconteceu? Eu não atendo ninguém em consultório, né? Mas muitas pessoas me procuraram, assim, olha, eu estou com um problema, então minha filha está com um problema, conversa com ela. E eu acabei fazendo um pouco dessa assistência com uma dezena de pessoas, assim, de ficar atendendo, meio que atendendo online. Não era uma terapia, era uma espécie de suporte, que as pessoas me procuraram para fazer, eu não me neguei, no meu tempo eu fiz isso. E muitas pessoas eu percebi assim, com um padrão ou agressivo, aquela história do luta e fuga, né? Ou então a apatia total. Adolescentes, por exemplo, que se trancavam no quarto e não falavam com ninguém, porque não tinham motivação para falar com o pai, que era extremamente punitivo, só no olhar, né? A pessoa se sentia ameaçada da figura do pai, então, ao invés dela agredir, ela se reprimia. Então, buscar o meio termo, buscar encontrar-se, né, como família, como pessoas. Eu falei muito para as pessoas, façam atividades conjuntas,
mas aquelas que têm baixa probabilidade de conflito, né? Não vão falar sobre as diferenças de vocês, tem que falar sobre as semelhanças. Atividades coletivas, como, por exemplo, leituras, né? Alguém lê uma parte de um livro toda noite, alguém lê o evangelho, alguém faz uma oração, ouvir músicas no celular, né? Bota o celular numa caixinha dessas e cada um bota uma música e ninguém critica ninguém, todo mundo ouve. Isso são atividades que as famílias foram descobrindo e que junta mais do que desune, né? Porque se começar pelo debate sobre sexualidade, por exemplo, moralidade, essas coisas muito polêmicas, política, né? Isso vai gerar muito conflito. Então, e não vai se resolver conflitos numa pandemia, onde as emoções negativas elas estão um pouco mais afloradas, né? E as pessoas têm esse costume de dizer assim, não, agora eu vou resolver tudo, né? A gente, quando está com raiva, a gente quer resolver o novo e o velho, né? Eu vejo casais assim, quando eles brigam, assim, que fica puto mesmo, ele fala assim, não, agora eu quero falar sobre tudo. Pô, é agora que não deve mesmo. Sai correndo, vai tomar um banho, para depois você vir conversar sobre coisas delicadas. Então, a gente tentou resolver todos os problemas, algumas famílias, aproveitando a convivência, vão resolvendo os problemas. Não é assim que as coisas são, né? Pelo contrário, aposte naquilo que une vocês, que cria laços, que cria afeto entre vocês. Renova aqueles laços, porque eu vejo que os adolescentes que conversaram comigo esse período, né, eles amam os pais, mas amam uma lembrança de um pai que não tem mais, de uma mãe que não tem mais. Quando eu era criança, minha mãe fazia isso, aquilo outro. Mas hoje ela só me trata assim. Quer dizer, se você for pegar essa mãe de hoje e tentar resolver o problema com ela, não vai dar certo. Tenta resgatar a mãe que acolhia, né? Encontra uma fórmula, né? Talvez você também tenha mudado, não se percebeu, sabe? Então, assim, é um reencontro, foi um reencontro, a pandemia está sendo, nós estamos cansados, né? Nós estamos extremamente desgastados de estar o tempo inteiro em isolamento social. Eu sempre falo para as pessoas também que é uma corrida longa, é uma maratona, não é corrida de 100 metros, é uma maratona. Nós estamos apenas no primeiro mês, agosto, do segundo semestre de um ano que não quer acabar. Ainda tem setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Sem a perspectiva de haver Natal, né? De haver festa de Ano Novo, de haver Carnaval no ano que vem. É isso. Então, vamos guardar energia para ainda levar adiante, que essa pandemia ainda vai durar muito. Eu acho assim, aproveitar essas situações da pandemia para focar em coisas positivas, em resgates de relacionamentos, né? Apostar em atividades que juntam mais do que separam. Os casais, né, que estão em conflito por causa da convivência. Porque uma coisa é você amar alguém e conviver com ela no dia a dia, quando você não tem que passar o tempo inteiro com ela. Não? Então, assim, o confinamento ele traz a obrigatoriedade de conviver com alguém muito tempo, né? Mais tempo do que você gostaria. E esse é um grande desafio para todo mundo. Né? Para algumas pessoas foi a solução, né? Aquelas pessoas inseguras com o marido, com a mulher, não, agora está o tempo inteiro aqui, eu tô bem pra caramba, né? Tem isso também. Mas para a maioria das pessoas gerou esse conflito, assim, eu tenho que viver obrigatoriamente com alguém que eu não sabia que era tão diferente de mim, porque eu não tinha tempo suficiente para aprender isso. Mas são oportunidades, né? Às vezes uma prova de verdade para a relação, né? É uma prova de verdade, porque se aquela relação resistir a esse tipo de situação, nada derruba. E se ela não resistir, era porque já estava adoecida, já estava apodrecida, e teria que ser assim. O que a gente tem que fazer, então, é lidar com muito carinho, com muito respeito, né, nesses fins de relacionamentos no meio da pandemia, e com esses renascimentos, né, que as pessoas têm. Porque eu sei que muitas pessoas se redescobriram como pessoa, que não aceitam mais viver uma vida que viviam, e elas podem se tornar, digamos assim, pouco receptivas aos modelos de relacionamento que haviam antes, né? Ou seja, ela não aceita mais porque ela cresceu. Às vezes um parceiro cresce, o outro não cresce, né? Às vezes um filho descobre uma coisa dos seus pais e aquilo não se encaixa mais no modelo de relação que tinha anteriormente. E algo novo tem que surgir. O que a pandemia trouxe foi isso. Essa situação familiar, do ponto de vista do confinamento, né, de estar isolado com alguém. A gente nunca se isolou de maneira absoluta. Aqui no Brasil, isolamento não funcionou como deveria. Mas, mesmo assim, ele trouxe mais convivência do que antes da pandemia. Né? E esse excesso de convivência, que era um tanto quanto compulsório, ele causou problemas para as pessoas e está causando. Né?
Mas eu acho que também depende muito como as pessoas estão encarando isso. São oportunidades de renascimento, de reconstrução, de resgate, né? Porque se você tinha uma péssima relação com o seu irmão, com sua irmã, antes da pandemia, você vai ter que conviver com ele. Então, é o momento, ainda dá tempo de você baixar sua bolinha, né, entender, confrontar com tantas situações dolorosas que as outras pessoas estão passando, que muitas vezes você não está passando, fazer esse contraste e aproveitar, né, aproveitar para crescer como pessoa. É o que eu falo, você tem que sair maior do outro lado, né? Você entrou de um jeito, você tem que sair maior. Se você sair maior, esse número de pessoas que morreram, que ficaram para trás, eles vão ser honrados, né? Se você sair pior, esse número de pessoas que morreram, que ficaram para trás, eles vão sair desonrados porque você não soube fazer a sua parte. Beleza? Beleza. Vê o que temos de perguntas aí para a gente interagir um pouco mais com esse povo, que eu vejo que está passando muita gente comentando aqui, eu não consigo acompanhar. Isso, tem um monte de comentário. À medida que o senhor foi falando, as pessoas foram interagindo, mas vamos a algumas perguntas. A pandemia possibilitou um encontro com o próprio eu. As pessoas estavam preparadas para esse encontro? Eita, essa é muito boa, excelente. Quem é que fez isso aí, essa pergunta? Foi Vou mandar um Milene. beijo aqui. Milene S. Gomes. Milene Gomes, um beijo, excelente pergunta. Não, na maioria das vezes as pessoas não estavam preparadas para encontrar consigo mesmas, né? Tem gente que não aguenta meia hora de porrada consigo mesmo, né? Ele foge disso, não tem como encarar a si mesmo. E a regra é essa, né? A gente tem dificuldade de lidar com a gente. Quantos dos nossos telespectadores aqui da live já foram sozinhos, já se levaram para um jantar sozinho, já se levaram para o cinema sozinho, né? Quantas pessoas voltaram de uma balada sozinho e não ficaram perturbando os outros porque não conseguem ficar meia hora consigo no carro, né? Não tem aquelas pessoas quando voltam da balada, depois de tomar alguns gorós, ficam ligando para os outros de madrugada, ei, fulano, tô aqui, são pessoas que não conseguem ficar consigo mesmo, sabe? Não tem paz consigo mesmo. E se você não é companhia para você, quem vai ser companhia para você? Né? Assim, se você não consegue conviver com você, se você não tem essa paz de conviver com você, como é que você vai conquistar a paz de conviver com os outros? Você tem uma mente perturbada porque você é o que é, resolva isso, sabe? Vá atrás de soluções para isso, porque senão você vai ser uma mente perturbada e perturbando outras pessoas, né? E quando a gente está com outras pessoas, é fácil dizer assim, olha, a culpa é do outro, a culpa é daquele cara, a culpa é daquela moça, a culpa é daquele rapaz, sabe? É fácil. Agora, quando você está com você mesmo, e se confronta, e se perturba com você, de quem é a culpa? Não dá para dizer que a culpa, a não ser que você diga, a culpa é de quem me fez, né? A culpa é do meu pai, da minha mãe, de Deus, mas não tem muito para onde fugir. Então, essa autorresponsabilização pelos seus atos e esse comprometimento de ser pessoa melhor vai resolver esse seu problema. E você só pode alcançar isso se você realmente reconhecer que é difícil conviver comigo mesmo, né? Então, resolva isso, porque é regra da vida. Você só vai ser feliz com outros se você for feliz com você mesmo, né? Você só vai ser capaz de amar alguém, isso é bíblico, né? Amar os outros, os próximos, lá, de acordo com o amor que você tem com você mesmo. Se você não se ama, você não vai amar alguém. Então, é uma regra da vida, assim. Calma, tenha paz, busque essa paz com você mesmo, daí você vai ser uma pessoa muito maior. Porque essa fragilidade que nós temos com nós mesmos, ela nos deixa muito suscetível ao contexto, sabe? A gente fica muito, muito sensível aos acontecimentos da nossa volta, porque a gente não tem eixo, a gente não tem âncora, né? O navio que não coloca âncora, ele é levado pela correnteza. Vai para um lado, vai para o outro, vai para frente, vai para trás. Mas se ele coloca uma âncora, vem a onda, sacode, ele está lá firme. Então, quem tem essa paz consigo mesmo, quem gosta de si, quem se sente bem consigo mesmo, né? Vem a onda, vem a situação, vem a circunstância e ele fica lá firme, porque ele tem um eixo. Ter um eixo é fundamental. Então, a pergunta da Milene aí é muito importante, porque realmente a maioria das pessoas que eu conheço não estava preparada para conviver consigo mesmo. Isso. Professor Wander, uma consulta, né?
Faltam só 3 minutinhos, segundo o meu cronômetro Só aqui, isso? lateral. Não, Passou. tem que fazer Falar de outra. felicidade é assim. Aí a minha. Ah, Vamos fazer sim. Se tiver disposição, a gente está aberto. não, mais É, pra frente a gente faz. e às vezes acontece de, como tem algumas perguntas, aí o palestrante volta, a gente reinicia a live e ele volta e responde algumas perguntas, mas depende da disponibilidade. O senhor Perfeito. teria? Não, daqui a pouco eu vou para um estúdio gravar uma música. Que eu sou musicista também, né? Sim, eu vi lá, Então, eu vi em é, alguma parte do seu currículo. isso. E aí, Bom, daqui a pouco eu tenho que terminar uma música ali. então, assim, nós vamos abrir o espaço para o senhor fazer suas considerações finais. Avisamos as pessoas que assistiram essa live que nós emitiremos certificado. Quem quiser o seu certificado por ter participado, porque pode fazer um uso dele lá na comprovação de atividades extensionistas, pode clicar aí no link que a gente vai deixar tudo disponível durante os 30 minutos, preencher o formulário e enviar para a gente. E vamos nos comprometer a retomar essa discussão, que não se esgota e que é muito rica, em uma próxima live, de acordo com a agenda do professor Wander, gente. Ok? Então, lhe Beleza. passo a palavra. Minhas palavras finais são de agradecimento. Sempre agradeço a grandiosa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sempre fico muito feliz, eu fico entusiasmado em falar para pessoas novas. Obrigado por ter entrado em contato comigo, obrigado pelo Eu convite, que obrigado por estar agradeço. aqui, proporcionando mais esse momento. Obrigado às pessoas que tiveram, né, esse interesse em entrar, assistir a gente falando essas bobagens aqui, que na verdade são essenciais na nossa vida, né? Existe uma pesquisa em Harvard que já dura 4 gerações de pessoas, né? E ela vem perguntando para as pessoas assim, o que faz sentido na sua vida? O que te faz feliz? E o compilado dessas respostas nos indica o seguinte, o que faz a gente feliz? Outras pessoas. Interagir com outras pessoas, fazer sentido para outras pessoas. A solidão, ela só é boa, galera, quando ela é uma escolha. Quando ela é a falta de escolha, é muito ruim. Então, assim, a gente precisa interagir com as pessoas, porque é isso que nos dá sentido de vida. Obrigado a todos. Então, receba em nome do Emoções à Flor da Pele, do grupo de pesquisa Hemofó, nosso abraço virtual, bem carinhoso, nossa gratidão. E todos vocês que nos assistiram, o vídeo vai ficar guardado no IGTV, vocês podem voltar a assistir, podem indicar. Quem não pôde, pode ter a oportunidade de ver depois. Então, um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço.